início do século XXI, a humanidade se defrontava com a escassez de recursos minerais e o aumento das ações terroristas. Para reverter este caos, os líderes dos países mais poderosos do mundo, os representantes dos grandes conglomerados econômicos se reuniram e, no dia 17 de abril de 2035, criaram o Conselho Mundial. Neste mesmo ano, o Conselho Mundial iniciou o programa espacial Outlive. Seu objetivo era fazer o mapeamento completo do sistema solar, visando a exploração de recursos minerais fora do planeta Terra. Foram necessários 7 anos para que as sondas espaciais pudessem vasculhar todo o sistema solar. Após analisar todos os dados coletados, técnicos e cientistas concluíram que Titã, satélite natural de Saturno, era o local mais rico em recursos minerais. No entanto, suas condições climáticas adversas impossibilitariam a utilização de tripulação humana na missão Outlive. Dentro do Conselho, existiam 2 grupos com soluções para este problema. O primeiro apoiava a utilização de uma tripulação formada por seres alterados geneticamente. O responsável pela pesquisa seria o Dr. Joseph Taylor, com apoio financeiro de um conglomerado de laboratórios. O segundo apoiava a utilização de robôs na missão. A Mechatronics Incorporated financiaria o projeto, que seria coordenado pela Dra. Mary Ann Harlan. Devido à urgência, foi definido um prazo de apenas 1 ano para a apresentação dos protótipos dos robôs e dos seres manipulados geneticamente. Neste mesmo período, as naves transportadoras que levariam os tripulantes até Titã começaram a ser construídas em um local secreto. Os testes que definiriam os tripulantes da missão Outlive estavam marcados para o mês de janeiro de 2046. Durante os meses que antecederam os testes, o que se viu foi uma disputa tecnológica envolvida por brigas e acusações mútuas. Fala galera do YouTube, beleza? Agora na Power de volta no canal trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu não sei porque quando eu fico falando no microfone eu fico mexendo as mãos, eu me sinto retardado falando sozinho com o PC. Mas vamos lá, hoje no Back from the Past de novo, segundo episódio galera, um game aí chamado Outlive ou Outlive pra quem conhece. Então vamos começar uma introdução básica aqui. O Outlive é um jogo brasileiro produzido pela Continuum Entertainment. Acho que eu falei isso errado. Enfim, o jogo é de estratégia em tempo real, é um RTS, onde o jogador deve comandar tropas militares de humanos geneticamente modificados ou robóticas a fim de explorar os recursos naturais do cenário e eliminar as tropas inimigas. Assim como todos os outros RTS, né? StarCraft, Warcraft, algumas coisas craft, está cheio aí, RTS vocês já sabem como é. O jogo foi lançado em 2001 e Outlive foi o segundo jogo produzido pela Continuum e o seu maior projeto até então. Este foi o primeiro jogo brasileiro que teve grande propagação internacional, então ele foi publicado pela Take-Two internacionalmente, nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa. A história do jogo, né? Qual que é a história do jogo? Porque todo mundo sempre quer saber a história do jogo. Então vamos lá, muito simples, a história do jogo é a seguinte. Vocês já tiveram a introdução aí, que é meio autoexplicativa, mas eu vou passar aqui pra vocês que é mais ou menos assim. No início do século XXI, a humanidade estava enfrentando o seu maior desafio, que era a sobrevivência, e teve uma explosão populacional. E os recursos minerais, os recursos naturais do planeta, eles já estavam prestes a se esgotar. E junto com esse fato, houve um aumento contínuo das ações terroristas, onde diversas facções procuravam mais poder através do domínio dos recursos naturais remanescentes. E aí o que fizeram? Para tentar conter esse caos, para botar uma ordem nesse caos, os líderes dos países mais poderosos do mundo... Eita, bicho, tá foda hoje. Mais poderosos do mundo, e os representantes dos grandes conglomerados econômicos se reuniram e no dia 17 de abril de 2035 criaram um Conselho Mundial.
O objetivo, né, o principal objetivo era o estabelecimento da ordem mundial e a garantia da sobrevivência da espécie humana. Entretanto, com a mesma rapidez que o Conselho foi criado, várias facções se opuseram ao controle político e econômico que ele exercia, e esses grupos de oposição normalmente se utilizavam de técnicas terroristas e paramilitares em suas ofensivas. No dia 27 de julho de 2037, o Conselho Mundial criou um grupo espacial de combate ao terrorismo que ia utilizar armamentos mais sofisticados para controlar e combater os ataques terroristas. Eu tô lendo isso mesmo, pessoal, porque se eu fosse inventar tudo isso não ia dar muito certo, ia ficar tudo baralhado. Então, tá aí pra vocês. A história tá rolando mais ou menos assim. E aí a continuação, né? No mês de outubro do mesmo ano, de 2037, o Conselho Mundial, né, sobre o Conselho Mundial, teve o início de um programa espacial, que aí vem o nome do jogo, Outlive, e o seu objetivo era mapear os recursos naturais do sistema solar, procurando por recursos naturais, minerais e tudo para poder garantir a sobrevivência do ser humano. O mapeamento seria a primeira etapa dessa gigantesca operação e visava a exploração de recursos minerais fora do planeta Terra, o que eu acabei de dizer. Durante 7 anos, essas sondas vasculharam todos os planetas e satélites naturais do sistema solar. E no dia 8 de novembro de 2044, olha quanto tempo já se passou desde o primeira data, né, que foi 2035, eu acho. As últimas informações da sonda chegaram à Terra, então não tinha nada certo ainda, elas só chegaram, as informações eles iam estudar, né? Então, após analisar todos esses dados coletados, os técnicos e cientistas do Conselho Mundial concluíram que Titã, que é um satélite natural de Saturno, era o local mais rico em recursos minerais, mas por conta do metano e de tudo que os climas lá envolviam, né, os climas adversos, frio extremo, atmosfera composta de metano e amônia impossibilitaram a utilização de uma tripulação humana na missão Outlive. Dentro desse conselho, do Conselho Mundial, existiam 2 grupos que tinham uma possível solução para esse problema. O primeiro ele apoiava a utilização de seres alterados geneticamente na missão, que era o Dr. Joseph Taylor, vocês viram lá na introdução, e o outro apoiava a utilização de robôs na missão. Isso causou uma guerra entre os dois lados da solução dos problemas. Robôs lutavam contra os seres alterados para ver quem iria nessa missão, né? O jogo aborda essa guerra, então o jogo é focado nessa missão Outlive, que tem por trás disso, tanto na política quanto na própria guerra, né? O cara se matando lá, e tudo mais. É dividido em 2 modos, tá? Tem o single player e o multiplayer. O single player normal, vocês já sabem. O multiplayer só tinha 2 raças, o jogo só possui essas 2 raças, que são os humanos e os robôs. Mas no single player tem 3 campanhas. Aí você pergunta, 3 por quê? Só não são 2 raças? Sim, tem a campanha humana, onde o jogador assume o lado humano, a campanha robô, onde o jogador assume o lado do robô, e a campanha cooperativa. Aí você vai falar, nossa, 2 jogadores jogando no single player? Não, não é isso. A cooperativa você joga com os 2 lados, o lado do humano e o lado do robô numa mesma missão. Por muitos, né, esse jogo é considerado o melhor jogo de estratégia produzido no Brasil. Eu concordo, porque esse jogo foi lançado tempos depois aí do StarCraft. O StarCraft ainda bombava muito naquela época, né, o Blood War. E se vocês forem comparar, até é mais bonitinho, dá pra você entender mais, foi mais bem produzido, apesar de ter sido produzido no Brasil, que muita gente aí deve reclamar. O jogo não deixa de ser um ótimo jogo, tá? Eu tentei entrar em contato com o produtor, eu acho, desenvolvedor, eu não lembro agora, mas eu não tive resposta para tentar trazer uma entrevista para vocês. Eu vou continuar tentando, se um dia eu conseguir, eu trago aí uma conversa para vocês, porque o jogo ele realmente marcou. Há dias atrás aí eu tinha visto uma entrevista que o UOL fez falando desse jogo, para mostrar que o Brasil tem potencial para isso é muito importante. Mas infelizmente a gente vai contar a história da Continuum aí, né? Ela foi fundada em janeiro de 1998 com o objetivo de atuar na pesquisa e desenvolvimento de jogos para PC e consoles. Após passar
por um rigoroso processo de seleção e ingressar na incubadora tecnológica de Curitiba, a Intec, onde ficou incubada até outubro de 2000. Durante esse período, a empresa desenvolveu seu principal produto, que foi o jogo Outlive, que foi o primeiro jogo de computador desenvolvido no Brasil e publicado mundialmente. Foi o primeiro jogo. Então já é um grande passo aí pro pessoal que estava desenvolvendo e tal. Sendo comercializado no Brasil, Estados Unidos e alguns países da Europa, como falei já também. Nesse período a empresa também desenvolveu o Othello, não sei como é que se produz isso, Othello, não sei. Baseado em um popular jogo de tabuleiro, quem conhece aí deve saber, que foi publicado pelas revistas Big Macs, 75 mil exemplares, e revista do CD-ROM, 100 mil exemplares, e exportado para a Europa. Tá? Então foram mais ou menos esses dois grandes produtos aí que a Continuum teve. Teve outros, mas eu não vou citar porque são meio irrelevantes, esses daí são os mais importantes. Em 2004, o site da empresa parou de ser atualizado, dando rumores na época de que a empresa estava com problemas, o que foi confirmado meses depois. Por falta de investidores não tendo lucros suficientes para um novo projeto, os sócios decidiram seguir caminhos diferentes, abandonando a empresa, que não poderia encerrar suas atividades em razão a um contrato assinado com a Take-Two, creio eu que tinha sido do Outlive, que tinha validade de 7 anos. Em 2009, com a expiração do contrato, a Continuum encerra oficialmente suas atividades e fecha as portas. A Continuum foi então aí uma empresa que trouxe o Outlive para o mercado, e uma das grandes razões deles não terem conseguido produzir um Outlive 2, talvez, foi por causa da falta de sucesso do game assim nas vendas. O jogo era bom, muita gente comprou, mas o lucro não foi o suficiente. Eu acho que eles até que saíram no prejuízo, eu não dei uma estudada nisso. Mas infelizmente está aí uma história brasileira de games aí. Eu acho que o Outlive é um jogo muito bom, tá? Quem não tem, dá uma procurada. Se você achar em tipo vendido de garagem aí, whatever, se você achar em algum lugar que esteja vendendo, compra só pra você conhecer o jogo, porque vale muito a pena. É um belo jogo. E é brasileiro, né? Então todas as vozes, tudo que tem ali foi tudo apontado pelos brasileiros, escolhido a dedo por eles, tudo bonitinho. Vale muito a pena. Eu acho que ninguém vai se decepcionar pelo fato de ser um jogo brasileiro. Mas pra vocês verem como o Brasil ele tem a capacidade sim de fazer games. É uma pena que não fez o sucesso que deveria, mas fazer o que, né? Acontece. Bom, então eu acho que por hoje é isso do nosso Back from the Past. Eu vou deixar aí com vocês o finalzinho aí do gameplay, tudo rolando. O tenente Brad Maxwell e o outro lá, o Mackenzie. Coitadinho do Mackenzie, quem for jogar vai saber o que acontece com ele também. A jogabilidade do jogo sempre foi muito boa, nunca exigiu muito. Mas pessoal, tem que terminar aqui rapidinho que o tempo do vídeo tá acabando, tá? Se vocês quiserem a continuação eu posso até fazer, né? E a gente fala mais sobre o jogo, os detalhes de como é e tal. Eu só contei mais a história do game e acabou ocupando o vídeo inteiro. Mas então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem espertos então aí pra semana que vem. Se vocês quiserem a continuação, vai ser aí a continuação do Outlive. Se não, eu já tenho um outro game aqui bem legal também. Vocês vão gostar, eu garanto. Esse já é mais novo, só que é um remake de um antigo. E é isso aí então. Valeu pessoal, até a próxima, tá? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Sempre ajuda, sempre é bom. Favorite para poder me ajudar na divulgação e fazer o vídeo a crescer. Que o Outlive é um belíssimo jogo, então ajude o vídeo a crescer. Se inscrevam no meu canal para vocês poderem ter todo o feedback que eu faço aí, dos vídeos que eu gosto, dos vídeos que eu não gosto, dos vídeos que eu dou upload, dos vídeos que eu, sei lá, que eu comento. Vai ter tudo lá, é só na sua página inicial do YouTube. Se você tiver uma conta, clica aí, inscreva-se, gostei, favorito, rapidinho. Não cai o dedo, não cai a mão, não cai o braço, tá? Não vai tomar 5 segundos do seu tempo, menos que isso até, se você for rapidinho aí. Faça esse favor então. Clique no compartilhar, escolha aí Orkut, Facebook, Twitter, whatever. Divulga aí se você quiser me ajudar bastante. Isso é muito bom. Beleza, então pessoal, valeu, até a próxima. Um abraço, a gente se vê. Fui!